Estudantes de arte do Brasil, hoje, Sam Keith versus Darren Cook. Então, o Sam Keith, vocês provavelmente já viram o trabalho dele, saiu aqui no Brasil, Marvel apresenta a Hulk versus Wolverine e tal, umas coisas assim. Ele faz muita capa e tal. Mas o cara começou lá atrás fazendo, ele é desenhista principalmente, ele passou a escrever depois. Ele tem um estilo de arte meio assim, flerta com grafite, flerta com um pouco do quadrinho underground americano, do crumb e tal. E aí ele fazia muita capa porque tinha essa coisa, principalmente nos anos 80, depois dos anos 90, isso fica uma loucura de fazer capa alternativa, de chamar o artista que não é o artista regular para fazer a capa para vender. Que virou a indústria das capas, né? Que agora tem um pouco isso também aqui, ainda tem, né? Tem. Mas você falou aqui, agora a Panini tá com Brasil, essa agora de lançar N... Não, mas lá também, quer dizer, essa coisa da capa alternativa, nos anos 90 era uma insânia, porque era capa de acetato, capa estroboscópica, agora pelo menos são artistas que eles só convidam para fazer a capa. Então ele fez muita capa, mais do que no começo da carreira era muito isso. Ele fez algumas coisas para editores menores, Fantagraphics e tal. E aí ele tem esse estilo que é meio alternativo, meio mainstream, né? E aí ele, a DC, antes da Vertigo, criou um selo que chamava Piranha Comics. Cara, que porra é essa? Sei lá. Então, eles criaram um selo para fazer quadrinho adulto, ou quadrinho fora daquele mercado deles. Sim. Depois isso virou a Vertigo, de fato. E aí ele, né, nesse Piranha Comics, ele fez lá esse trabalho aqui, ó, que saiu até pela Conrad aqui no Brasil, que é o Epicuro Sábio, ele desenhou isso. É o traço dele clássico, né? E ele mantém esse estilo até hoje e tal. Ainda você vê como é mais cru esse desenho aqui. Tem pouco fundo, tem pouco detalhe, é mais só o primeiro plano e tal. E aí a gente chega, da principal coisa que ele fez, que foi o Sandman. Ele criou, junto com o Neil Gaiman, o look dos personagens, porque foi ele que desenhou as primeiras edições do Sandman. Mas ele brigava pra caramba com os caras da Vertigo, a Karen Berger, que era editora lá, ele brigava muito. Porque ele tinha lá, ele é meio doido, né, o cara. Então ele queria fazer umas coisas que não era o comum na indústria. Essa também é a função do editor, né, cara? O artista, ele tem uma coisa na cabeça dele. Tem uma concepção e tal, mas às vezes é muito complicado, né? Então o editor vai lá e fala, não, você vai dar um puta trampo, não. O Sandman, não sei se vocês sabem essa história, mas assim, as primeiras edições foram feitas, foram impressas e tal, depois eles reimprimiram aquilo porque a colorização não ficou boa. E um dos motivos é esse trabalho com ele, assim, porque ele queria fazer uma arte pintada primeiro, depois entrar com o preto em cima, a Karen Berger vetou isso, então... aí depois, e não ficou, o resultado não ficou legal, aí depois eles você vê a diferença, né? Hoje, aquele Sandman Overture, que tá saindo agora, que é o prelúdio, já tá saindo sei lá, quantos meses, né? Tem um puto intervalo, que meio que foi uma condição do Neil Gaiman falar, não, vai sair, mas tem que sair... e do Williams terceiro, que é o guionista também, num período... pra fazer aquilo bem feito. Bem feito e tal. Antes não, tinha aquela coisa de... Porque o cara, então, não dá pra também... Agora o cara é o Neil Gaiman, na época ele não era o Neil Gaiman, né? A marca... Na época ele não era a marca Neil Gaiman, hoje o cara tinha que obedecer e acabou. Agora quem obedece são os caras. Vocês querem que eu faça o prelúdio? Vamos fazer, nós vamos fazer. E aí a sequência ele fez uma série pra Image lá, que é The Max. Ele foi também pra Image junto com os caras. Que saiu também um desenho da MTV. Eu conheci o The Max com o desenho da MTV. A MTV tinha um projeto que chamava Liquid Television. Era legal, cara, era demais aquilo. Aquele desenho do Aeon Flux, não sei se vocês... Tem até um filme com a... Aeon Flux, legal pra caralho. Que é o desenho baseado tinha os profissionais, tinha também... várias coisas boas, cara. Muito experimentalista. Os especialistas. Os especialistas. Mas era tipo, era live action, era filmado. Eu não lembro. Tinha o Dylan Dog, tinha teatro de Teatro era muito legal. Era excelente. Procura, deve ter no YouTube algumas coisas. O que a MTV passa hoje? Tinha o Wolf versão Crepúsculo, ó. Realmente, a MTV já foi vanguarda. Hoje é qualquer coisa. Cara, hoje... E aí esse The Max que ele fez, ele escreveu esse The Max. É muito interessante, porque de todos os títulos da Image, era o que tinha mais, que era mais denso, assim. Tinha sexo, tinha
suicídio, tinha violência, era muito denso. E era bastante psicodélico. O DMX era um personagem que vivia no sonho de uma menina, assim. No desenho do MTV os caras deram uma podada nessas viagens. Tanto é que ele não gosta do desenho, ele não gosta de algumas coisas da arte, ele é bastante crítico. Mas é interessante isso, né? Assim, é legal. Eu vi DMX, fui atrás dos quadrinhos, tá? Então isso tem uma função, né? Então, fui ver Senhor dos Anéis. Pô, legal, né? Ver Senhor dos Anéis, vou procurar o Bravo Tolkien. Não vai ficar, né? Ficar no Peter Jackson é muita mediocridade, né? O legal é que uma coisa te leva a outra, você vai se aprofundando e você vai ampliando o seu horizonte. Bom, Darwin Cook, ele é canadense, tem 52 anos, ele tentou várias vezes entrar na indústria, né? Não conseguiu, não emplacou e meio que aquilo morreu. Aí um dia o Bruce Timm, né, que é a mente criativa por trás das grandes animações da DC, o Batman, o Superman, daquele estilão, botou um anúncio, tava precisando de gente lá para fazer storyboard, o cara respondeu o anúncio e começou fazendo storyboard para o Batman, né, The Animated Series, depois para o Superman, né? E aí o Bruce Timm gostou do trabalho dele, começou a trabalhar, ele virou um dos designers do Batman Beyond, aqui, que é o Batman do futuro. Então foi assim que ele emplacou nesse indústria, nesse mercado. Então tanto ele quanto, né, o Sam Kiff que a gente está falando são dois caras que, além de desenhar, eles roteirizam também. Isso é meio raro acontecer. Né? Por quê? Com qualidade. Com qualidade, exatamente. Porque assim, é uma indústria, né? Então assim, o que a gente estava conversando, né? Indústria gera o quê? Gera especialização. Então você não precisa contratar um cara que faz as duas coisas, né? Você contrata um cara que é especialista em roteiro e um cara que é especialista em desenho. E eventualmente aparece uma coisa de qualidade ruim, como por exemplo David Finch. David Finch, ele faz aquele The Dark Knight. Pô, o desenho do cara é bom. Puta, o desenho do cara é fenomenal. O roteiro, fraquíssimo, né? Mas esses casos não, os caras desenham e escrevem bem, que é um tanto raro, pelo menos na indústria, né, no mainstream norte-americano. O Darwin Cook, ele fez X-Force, X-Tactics, Wolverine, Homem-Aranha, então começou a ter uma produção aí grande, né, tanto escrevendo quanto desenhando. Mas a grande, né, acho que a galera conhece mais ele, pelo menos aqui no Brasil, é a Nova Fronteira. Sim. Sim, depois tem animação também. Tem animação e tal, então acho que esse é o grande trabalho dele. Então, o DMX que ele fez era o roteiro e o desenho, né? Ele tinha a concepção total do projeto, era dele. Depois ele fez outras coisas também para uma editora menor, que é a Homemade, que são interessantes porque é uma abordagem diferenciada, assim. Então ele estava muito focado na questão da violência a violência indireta, né? Então ele fez um que chama Zero Girl, a garota zero, que ela tinha um superpoder, ou ela tinha uma coisa que despertava quando ela sofria um bullying, assim, e que ela soltava um ácido pelo pé. Sim, é interessante por ser uma coisa muito fora do padrão, e por mostrar situações de bullying. Ele também faz essas histórias, tem muitas coisas autobiográficas, então ele se baseia muito na vida dele e tal. Uma outra série que ele escreveu também para Homemade foi a Four Women, que eram 4 mulheres, então assim, uma delas, ou todas elas, eu não sei, eu não li tudo, eu acompanhei só uma parte disso, vão no analista e começam a contar as histórias. Então tem histórias de estupro, é pesado, assim, e é muita violência psicológica. E eu acho que tem a ver com o desenho dele, porque o traço dele é um pouco retorcido, um pouco... tem uma coisa de agressividade. E ao contrário do traço do Darwin Cook, que é limpo, né? Tal. Então, assim, eu acho que esse material dele é interessante, eu acho que dialoga tanto o roteiro quanto o desenho. Ele tem esse diálogo bem forte, assim, é coeso o trabalho dele. E, assim, a galera conhece ele muito mais pelas coisas que ele fez picadas ali na Marvel, na DC, como, por exemplo, o Wolverine Hulk, que saiu aqui, acho que até em edições, em 2, 3 edições. O traço dele é muito característico, é um cara que é interessante de conhecer o material dele. Por exemplo, no DMX, os fundos do DMX, às vezes ele fazia umas referências à origem das histórias em quadrinhos, as tiras lá do começo, nos Estados Unidos. Então ele colocava alguns personagens.
ele dialoga com essa coisa, com a história dos quadrinhos na arte dele. Ele é um cara interessante a maneira como ele trabalha, vale a pena conhecer mais a fundo o trabalho dele, apesar dele não ter, fora esse trabalho aqui que foi de fato publicado no Brasil, pouca coisa foi, o The Max não foi publicado aqui, agora está sendo publicado lá, encadernado, a DC está pegando de volta esse material, até algumas artes que ele quer mexer, ele está mexendo para ser publicada da forma como ele acha que deveria ser. Então é um cara que vale a pena conhecer mais, assim. Ele é pouco conhecido, mas vale a pena ir atrás. Bom, como a gente falou, né, o Darwyn Cooke, a grande obra dele que ele é conhecido aqui é A Nova Fronteira, DC. É interessante, ele faz uma recapitulação, né, da Era de Prata, né, tenta fazer aqui se fosse uma homenagem mesmo, ele respeita a ordem cronológica dos personagens tal qual foram lançados, né? E é bem o traço dele mesmo, que ele tem um traço retrô, né? Diferente, tem artista, né, que o cara consegue imprimir uma marca ali no traço dele, como os desenhos do Tim Sale, como os desenhos do Darwyn Cooke mesmo. E tem gente que fala até que os desenhos do Darwyn Cooke eles são próprios para DC, porque a DC tem aquela coisa de ser mais mítica, e o traço dele assim tem qualquer coisa menos realismo, né? Um cara, assim, a gente podia colocar o oposto do Alex Ross, que parece que o cara ele bate foto, na verdade. Né? Ele trabalha foto para imagem. Mas não, aqui o traço dele invoca essa coisa mais mítica, mais no plano da fantasia mesmo. Né? O roteiro é bem legal, né? Então, como a gente estava falando, é difícil se encontrar caras que entregam desenho e roteiro com competência. Claro que nem sempre é possível, mas Nova Fronteira não é não é nossa senhora, coisa, mas é um roteiro bem feito, os desenhos são legais. Tem uma amarração na história de todos os personagens, ele encaixa todos eles numa linha de roteiro. É bem pensado o roteiro. Não, sem dúvida, e até porque como ele mesmo desenha, então aquela junção é exatamente aquilo que ele quer né, dar pro trabalho. Então, eu acho que ele é um cara interessante por causa disso. Não tem tanta coisa independente, é um cara que trabalha mais no formato, diferente do Sam Kiff que subverte, né? Mas é interessante, acho que vale a pena por causa disso. É raro você ver pessoas que escrevem e desenham com alguma competência e que a coisa consegue fazer um produto final de qualidade. Esses dois caras eles sobressaem por causa disso. Só um comentário a mais aqui sobre o Darwyn Cooke. Tem um trabalho dele que chama Parker, que tem acho que 2 edições já, baseado num livro de detetives, dessas coisas bem policiais que tem nos Estados Unidos. E também desde 2006 o cara também ele passou uma época lá com o Spirit, né? Também, ele retomou o Spirit, né? Eles relançaram algumas coisas e ele que desenhou. É interessante realmente investigar mais, talvez, também. Tem gente que fala que o herdeiro do Will Eisner é o Frank Miller. Cara, o Will Eisner não merecia um... realmente. O Sam Cooke é um pouco melhor. Você acha que eu tô sendo cruel com o Frank Miller? Assiste o filme do Spirit roteirizado pelo Frank Miller. É triste. Legal pra caralho. É melhor ler o quadrinho do Darwyn Cooke do que o... Então, tem gente que fala, você tá pegando muito pesado com o Frank Miller, então assiste lá e depois você me conta o que você achou. Então, eu acho que o Hal Jordan ele vai ser meio tendencioso, porque o Darwyn Cooke, se você olhar a Nova Fronteira, praticamente só dá o Hal Jordan, né? A arte, tem várias capas com o Hal Jordan, né, da Nova Fronteira aqui, e é isso aí, o Hal Jordan vai voltar pro Darwyn Cooke e ele ganhou. Acabou. Fazer o quê? O Sam Cooke é muito alternativo, o Sam Kiff é muito alternativo. Muito alternativo pro Hal Jordan, não dá. Ele é muito... escoteirinho. Então é isso aí. Só para lembrar, porque assim, a gente está começando 2015 aí e tal. Isso aqui é uma promoção, a gente está doando esse menino, ninguém aguenta mais ele aqui, pelo menos. Então, hashtag quadrinheiros, hashtag quero busto do Hal Jordan, compartilha com essas hashtags, tanto no Google+, tem gente, então, Facebook, eu já recebi gente falando assim, eu estou compartilhando, vocês estão vendo? Vamos lá. Assim, talvez você esteja colocando como... porque tem gente que deixa no automático. Só para lembrar, né? Então, assim, quer ter certeza, mais certeza, compartilha direto da fanpage, que é melhor. Porque se você der compartilhar da fanpage, aí a gente consegue ver. Fica mais claro. Aí é uma mas botando a hashtag público.
Aí a gente vai ver quem compartilhou mais no final, e aí a gente vai pegar as pessoas que mais fizeram compartilhamentos, vai sortear e vai enviar para a pessoa, quem quiser isso aqui, esse menino. Então é isso. Tu vê, as camisetas aqui do Ser Cabral, além da nona. É isso aí. E endereço dos caras aí embaixo, vale a pena. E é isso. É isso, cara. Feliz 2015.